Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Ministro Carlos Aires Brito é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. A JUF dialoga com senadores para aprovação do projeto que cria julgamento colegiado, em primeira instância, para casos que envolvam o crime organizado. Vamos conversar também com o conselheiro do CNJ, Fernando Tourinho Neto, sobre as propostas de interesse da associação que tramitam no Congresso Nacional. Tráfico de seres humanos e trabalho escravo, crimes que andam juntos e que fazem mais de 2,5 milhões de vítimas pelo mundo. Seminário realizado pelo CNJ vai debater o assunto. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, e o vice-presidente na 5ª Região, Najib de Melo Jorge, continuam o diálogo com os senadores para a aprovação do projeto que cria julgamento colegiado, em primeira instância, para casos do crime organizado. O PLC já foi aprovado na Câmara dos Deputados, mas ainda não tem data para ser discutido no plenário do Senado. Foi adiada mais uma vez na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado a votação do PLC 3 de 2010, que cria julgamento colegiado em primeira instância do crime organizado. O projeto seria debatido na comissão na última terça-feira, mas foi retirado de pauta a pedido do relator, senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima. Apresentado pela JUF na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa da Câmara dos Deputados, o processo estabelece também que o colegiado será formado pelo juiz do processo e outros 2 juízes escolhidos por sorteio eletrônico, entre aqueles com competência criminal e que atuam no primeiro grau de jurisdição. A matéria não tem prazo para retornar à pauta de votação. Há um clima muito favorável para a votação. Acho que a maioria dos senadores estão conscientes de que o PLC 3 é de fundamental importância para a segurança dos juízes e para o combate ao crime organizado no Brasil. A JUF tem feito um trabalho importante de informação e de debate e o projeto está quase pronto para ser votado. Na verdade, os senadores pediram mais uma semana para chegar a um acordo em alguns pontos e aí haver aprovação unânime, sem maiores problemas, mas todas as partes envolvidas parece que chegaram a um acordo do que é melhor para a segurança do juiz e, consequentemente, para o combate sobretudo ao crime organizado. E a seguir, o conselheiro do CNJ, Tourinho Neto, fala sobre os projetos da JUF que tramitam no Congresso Nacional. E veja também, o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, acompanha a sessão que elegeu o ministro Carlos Aires Brito, presidente do STF. É daqui a pouco no Justiça para Todos. A vida pede muitas coisas pra gente. Um dia, ela pede mais flores. Ela também pode pedir mais bagunça. A vida pode pedir novos horizontes. A vida da gente é assim. Tá sempre pedindo mais. Por isso, você precisa de um banco que faça mais. Caixa, a vida pede mais que um banco. Para falar sobre as propostas de interesse da Associação dos Juízes Federais do Brasil que tramitam no Congresso Nacional, nós conversamos com o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e vice-presidente da JUF na 1ª Região, Fernando Tourinho Neto. Acompanhe agora a entrevista concedida ao repórter Bruno Feitosa. É a criação dos tribunais, mais tribunais regionais federais, ou a ampliação em determinados tribunais, ou ampliação em todos os tribunais regionais do número de seus membros para facilitar os julgamentos. Um exemplo, nós começamos aqui com 18 juízes no 2º grau, quando na primeira instância eram 45. Hoje temos para mais de 600 juízes, 400 juízes e 27 na primeira instância e 27 na segunda instância. A desproporcionalidade. Nós temos gabinete aqui na área de previdenciária com mais de 30 mil processos. Então, ou aumenta o número de tribunais, criam-se mais tribunais, ou aumenta-se o número de juízes nos tribunais.
Existe alguma resistência por parte do governo para criar esses tribunais? O que falta para que isso seja feito? Questão de dinheiro. O governo não quer gastar. E isso não é como aquele governo que não gosta de gastar fazendo rede de esgoto, porque ninguém vê, prefere prédios suntuosos, prédio isso, aquilo outro, que o povo veja. Né? Na justiça, o que é que vai cair? Né? Não criticar o executivo, nada. A crítica é sobre os juízes, sobre os tribunais, tal coisa. Então, o governo não tem boa vontade, na verdade. Inclusive, e veja mais, não tem boa vontade, ainda que os nossos últimos presidentes, os dois últimos presidentes, venham da classe popular. Sofreram como cidadãos, porque não tinham recurso, coisa, né? O Lula veio lá do Nordeste, no pau de arara, mas quando chega na hora de pensar na justiça, distribuir justiça, que precisa de juízes, precisa de servidores. Não. A nossa presidente Dilma a mesma coisa. Não tem dinheiro. É preciso reparar nisso. É preciso gastar com o Poder Judiciário para ter um proveito em benefício do povo. Que é um povo, a maior percentual de gente pobre, humilde. Né? É preciso isso. Portanto, é má vontade do governo. O TRF, por exemplo, tem juízes com muito acúmulo de processos. Tem como calcular quantos processos estão tramitando no tribunal? Uns 180 mil ou mais de processo. E não anda. Não vai andar. É impossível. É humanamente impossível. Ainda que tenha bons servidores que faça a minuta da sentença, coisa para levar para o juiz examinar, mas já vai trabalhando também ali, preparando minuto de sentença, né? Mesmo assim. Atualmente, uma das indicações do Conselho Nacional de Justiça são os mutirões. Eles dão o resultado esperado? No mutirão. Tiram-se juízes das varas para vir julgar os processos que estão no tribunal. Para ver se dá conta. Aí fala, foram julgados 60 mil, 80 mil, 100 mil processos. E quantos entraram lá do primeiro grau e que não obtiveram, quantos não obtiveram sentença ainda porque o juiz está aqui? Não é verdade? É aquela coisa do cobertor curto. O sujeito está com frio no rosto, puxa o cobertor para cobrir o rosto. Descobre os pés. Puxa para os pés, descobre o rosto. Não resolve. Agora preciso que lute muito para mostrar ao povo. É isso que precisamos. E que a JUF tem tentado, a MB tem tentado. De que a culpa do Poder Judiciário está assim, é do Poder Executivo. É do Congresso. Não é porque o juiz seja preguiçoso, que o servidor tenha muita regalia e não trabalhe tanto. Não. Que temos juízes preguiçosos? Temos, isso sem dúvida. Em todo lugar tem médico preguiçoso, tem como eu estava dizendo outro dia e outra hora, tem jornalista que não gosta de fazer determinada matéria, faz corpo mole para fazer essa matéria. Em todo lugar é assim. O Poder Judiciário não é um lugar de santos. E até na igreja tem, seja qual for ela, né? Então, não é possível. Precisamos lutar em muito, junto com o povo. É preciso que o povo compreenda tudo isto e que venha lutar conosco contra o Poder Executivo, contra o Congresso Nacional, para agilizar o julgamento dos processos. E a JUF tem algum trabalho de estar junto do Congresso para tentar apressar a votação das matérias de interesse da associação e também do cidadão? O nosso presidente Vedir tem trabalhado em muito. E é um trabalho até que eu não gosto de fazer. Eu sou vice-presidente, não gosto de ficar em gabinete de deputado, de senador. Mas Vedir tem coragem e tem ido. Lutado em muito para ver se sai ou a PEC 544 ou a ampliação dos tribunais. Ou os dois juntos. Se a Câmara aprovasse o projeto de lei 1597, que cria a estrutura permanente para as turmas recursais dos juizados especiais,
também seria outro grande avanço para a Justiça? Quando criou-se o juizado não tinha nada. Você disse, isso é força de expressão. Não tinha juiz. O juizado não tinha juiz, não tinha servidor, não tinha equipamento, não tinha nada. Zero. Foi um esforço muito grande. Tanto assim que na época era presidente do tribunal, do STJ, o ministro Costa Leite. E ele queria imediatamente que eu instalasse, eu era presidente daquele tribunal, instalasse um juizaço. Ministro, não tenho condições, não tem nada. Aí lutei durante 6 meses. Não tinha juiz. E hoje, as turmas recursais não têm juízes próprios. São juízes emprestados das varas dos juizados. Em alguns lugares, em algumas regiões, aqui temos. Esses juízes trabalham acumulando o serviço dele no juizado e na turma recursal. Em outra, uma exclusividade, mas um esforço muito grande. E não tem servidor próprio. Ele leva o servidor da vara para ajudá-lo. Como é que pode funcionar? O nosso presidente do STJ, o Ari Pagem, tem lutado muito, né? Mas não sei. Quando chega lá, esbarra nisso. O nosso regime é presidencialista. Força tem o presidente da República. Se não quer, não tem boa vontade, é difícil andar. Anda capengando aos pouquinhos, não resolve nosso problema. Não resolve o problema do povo. O senhor acredita que com essa estrutura que está agora, em que o juiz acumula 2 cargos, o trabalho em ambos os lados fica prejudicado? E muitos juízes se queixam, excesso de trabalho, né? Olha, logo no início o juiz até gostava de ir para a turma recursal. Era um tribunalzinho, mas é um tribunal, né? Tem toda a característica de um tribunal. Mas quando viu o trabalho lá embaixo, de onde ele veio, da vara do juizado, e de cada turma recursal, disse, não dou conta. É impossível dar conta. E é isso que ocorre. Precisamos que o governo, o poder executivo, dê alento ao poder judiciário. Quer dizer que os 3 poderes são harmônicos entre si? Está no papel, na Constituição. Mas, na verdade, o poder mais forte, todos sabem, é o executivo. É quem manda. A seguir, ministro Carlos Aires Brito assume em abril a presidência do Supremo Tribunal Federal. E veja também, tráfico de seres humanos e trabalho escravo serão debatidos em seminário que vai ser realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Confira logo depois do intervalo. É só um instante. A vida pede muitas coisas pra gente. Um dia, ela pede mais flores. Ela também pode pedir mais bagunça. A vida pode pedir novos horizontes. A vida da gente é assim, tá sempre pedindo mais. Por isso, você precisa de um banco que faça mais. Caixa, a vida pede mais que um banco. O ministro Carlos Aires Brito é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da JUF, Gabriel Vedi, acompanhou a sessão que elegeu o ministro. Carlos Aires Brito assumirá a vaga do ministro César Peluso, que vai se aposentar. A eleição do ministro ocorreu no dia 14 de março, no Supremo Tribunal Federal. Aires Brito ficará apenas 8 meses como presidente da corte, apesar do mandato ser de 2 anos. Em novembro, ele completa 70 anos, idade determinada para aposentadoria compulsória. O ministro Joaquim Barbosa, que sucederá Brito, foi eleito vice-presidente da corte. A posse do novo presidente do STF e do Conselho Nacional de Justiça está marcada para o dia 19 de abril. Sem dúvida alguma, a posse do ministro Carlos Aires Brito é um marco, não apenas para a justiça brasileira, mas para a sociedade brasileira. Pela grande qualificação de ser humano que é, de jurista, de magistrado, tenho certeza que ele vai buscar a construção de uma agenda positiva dentro de um diálogo franco, aberto, com as associações, com a advocacia, com o poder legislativo, com o poder executivo, no sentido sempre
de se levar uma justiça mais rápida e barata para a população brasileira. E também uma justiça que combata a corrupção e a impunidade no nosso país. Ele tem uma missão relevante, que é, além de presidir o Supremo Tribunal Federal, também presidir o Conselho Nacional de Justiça, que é órgão de cúpula do próprio Poder Judiciário. E a sociedade precisa de um judiciário mais democrático, amplo, aberto, assim como todos os demais poderes da República e autarquias devem estar abertas para a sociedade brasileira. Nós já falamos aqui no Justiça para Todos sobre o simpósio internacional que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, vai realizar em Goiânia, capital de Goiás. O evento vai discutir o tráfico de seres humanos. Na última reportagem que fizemos, o assunto foi a exploração sexual de mulheres, vítimas de traficantes de pessoas. Na nossa matéria de hoje, vocês vão saber que o trabalho escravo também é explorado pelos criminosos. Muitos brasileiros são vítimas desse tipo de crime, mas o Brasil também importa imigrantes ilegais que acabam sendo escravizados, muitas vezes com a família inteira. Mais de 200 anos depois da proibição do comércio negreiro, pelo menos 2,5 milhões de pessoas continuam sendo vítimas de tráfico de seres humanos no mundo, de acordo com um relatório de 2010 da Organização das Nações Unidas, a ONU. O tráfico é o recrutamento, o transporte, o alojamento de pessoas sob condições de coerção, violência, cárcere privado, para privação de sua liberdade, para serem explorados, seja no trabalho forçado, seja para o tráfico de órgãos, seja para a exploração sexual, outras formas e modalidades de exploração. Isso constitui um crime. O tráfico de pessoas e o trabalho escravo, considerados a escravidão contemporânea, são fenômenos de abrangência mundial e afetam significativamente a população brasileira. Em 2008, 120 anos após a abolição no Brasil, de acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego, mais de 5 mil escravos foram libertos. Desde 1995, quase 34 mil pessoas ganharam a liberdade, em centenas de fiscalizações realizadas pelo governo federal. Boa parte desses trabalhadores foi vítima de promessas fraudulentas e tráfico humano. O Brasil se enquadra também como destino de algumas vítimas do trabalho escravo. Nós temos um duplo problema. O trabalhador brasileiro que vai trabalhar fora do Brasil, em outros locais, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e os trabalhadores que vêm trabalhar no Brasil em condições ilegais. E aqui nós tratamos principalmente dos trabalhadores latino-americanos, notadamente bolivianos, peruanos, e paraguaios também. Esses trabalhadores normalmente são recrutados no local onde eles vivem por trabalhadores que são companheiros de vida deles, que são conhecidos da comunidade, que vieram antes trabalhar e que depois acabam se tornando recrutadores. Normalmente, nos locais onde eles são recrutados, não existe um mercado de trabalho razoável, eles não conseguem meio de manutenção e partem primeiramente sozinhos ou às vezes levando a família para buscar uma colocação de vida melhor, porque eles têm uma ideia de que vão conseguir uma condição de vida muito melhor fora do país de origem do que no local onde eles vivem originalmente. O tráfico de pessoas no Brasil movimenta aproximadamente 32 bilhões de dólares por ano, de acordo com o mesmo relatório de 2010 da ONU. O crime rende mais aos criminosos do que o tráfico de drogas e de armas, e é considerado um dos crimes mais invisíveis por causa da falta de dados que revelam a dimensão real do problema em todo o mundo. Não existe uma estatística precisa, até porque a questão é muito subnotificada. No Brasil, o que tem tido destaque ultimamente é a situação dos trabalhadores nas confecções na cidade de São Paulo e na região de São Paulo. A situação deles é complicada, porque quando eles chegam, aquela promessa que foi feita para eles não é cumprida. Então eles vêm com uma promessa de ganhar um valor X, mas chegando aqui eles descobrem que para conseguir aquele valor X, eles vão ter que trabalhar muito, de 15 a 18 horas por dia, que do valor que eles alcançarem de produção, eles vão precisar deduzir todas as despesas de viagem, as despesas de alojamento, as despesas de alimentação, são acomodados em situações precárias, famílias inteiras trabalhando e morando no mesmo lugar, em condições de perigo, inclusive com maquinário, crianças brincando em meio ao maquinário, trabalhando, sendo exploradas também. Então, quando eles chegam até o local de trabalho, eles descobrem que aquela proposta que foi passada não corresponde nem de perto àquilo que eles imaginavam. E eles acabam com os documentos retidos, com dívida junto ao tomador de serviço, e com uma certa dívida de honra, de conseguir cumprir
aquela proposta, conseguir cumprir aquele pagamento antes de se livrar do trabalho. Ainda assim, mesmo se livrando daquela condição, ele não tem para onde ir, porque ele entrou de forma ilegal, ele não tem uma recepção legal dentro do país, então ele corre o risco de se levar a queixa dele até a autoridade, de ser deportado, né? E muitas vezes, né, ser preso, principalmente na Europa, tem acontecido isso muito nos Estados Unidos, os trabalhadores presos com suas famílias em centros de detenções, primeiramente em centros de detenções especiais, mas na falta desses centros de detenção especial, eles são presos em presídios comuns junto com criminosos, equiparados nessa condição a criminosos. A exploração de mão de obra escrava é apenas uma das pontas desse tipo de crime. Os criminosos também traficam mulheres para serem exploradas sexualmente e comercializam órgãos humanos. Para buscar soluções de prevenção e combate ao tráfico de pessoas, o Conselho Nacional de Justiça promove em maio um seminário internacional em Goiânia, capital de Goiás. Segundo o juiz Pepe Chaves, a conscientização da sociedade é o primeiro passo para se prevenir o crime organizado. Na saúde pública, isso também existe uma linha de preocupação tanto na área de prevenção como na área de atenção às vítimas, né? E existe esse foco e também um foco na prevenção na questão educacional, de levar um esclarecimento às escolas, às vezes até universidades, escolas de segundo grau, as reais condições dessas pessoas exploradas que vão para o exterior, né? Como elas são recebidas na verdade lá, o que acontece. Então o trabalho de prevenção também nas escolas nós temos essa preocupação, esse foco. Tem esse trabalho educacional específico com as escolas, de trabalhar dentro das escolas, de tentar às vezes até com o Ministério da Educação algum tipo de questão curricular, de tentar tratar esse tema de uma forma dentro do currículo, né? Como também de sensibilizar a sociedade através da mídia, né? Um viés, vamos dizer, pedagógico da mídia, de levar esse problema, que é um problema muito sério, muito grave, sensibilizar a sociedade para isso. O Simpósio Internacional para Enfrentamento do Tráfico de Pessoas vai ser realizado em Goiânia, capital de Goiás, nos dias 14 e 15 de maio. A cidade foi escolhida para sediar o debate porque Goiás é o estado que mais tem mulheres vítimas da exploração sexual internacional. Uma pesquisa realizada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, divulgada em março de 2011, revelou que nos últimos 10 anos foram protocolados na Justiça Federal do Estado 66 processos sobre tráfico de mulheres, a maioria deles relacionada à exploração sexual. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Confira no programa Justiça para Todos desta semana. Ministro Carlos Aires Brito é eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. A JUF dialoga com senadores para a aprovação do projeto que cria julgamento colegiado em primeira instância para casos do crime organizado. Vamos conversar também com o conselheiro do CNJ, Fernando Tourinho Neto, sobre as propostas de interesse da associação que tramitam no Congresso Nacional. Tráfico de seres humanos e trabalho escravo, crimes que andam juntos e que fazem mais de 2,5 milhões de vítimas pelo mundo. Seminário realizado pelo CNJ vai debater o assunto. Não perca, é no programa Justiça para Todos desta semana. Eu espero você. Até lá.